Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Tomoni, da Silva de Oliveira. Eu sou o Jonathan Oliveira. Então, nós decidimos abrir aqui um canal aqui no YouTube para, nesse primeiro momento, falar a respeito de adoção, que é o momento que nós estamos vivendo há 10 meses já. E também falar sobre algumas coisas relacionadas à vida a dois, casamento, relação entre duas pessoas diferentes, né? Muito diferentes. Se é! E já viemos aí estamos vindo de uma jornada de 11 anos, né, de casados. Sim. Só de casados. Casamos cedo. Na verdade, cedo não, casamos jovens, que cedo, né, prematuro, não acredito que foi, mas foi muito jovem. E vamos contando pra vocês no decorrer dos vídeos subsequentes aí. Então, o tema desse vídeo é motivação para adoção. Qual é a sua? Quando nós pegamos esse tema, né, queremos adotar, e agora? São tantas coisas, né? Nossa, muitas coisas. São tantas coisas que passam pela cabeça, então, para não ficar muito longo, a gente tentou delinear alguns tópicos para conseguir fazer um link, pelo menos, com a ideia da adoção, né? Pelo menos o início. Porque quando a gente pensa em adotar, muitas coisas vêm à cabeça, né? Muitas dúvidas com relação ao processo, à burocracia, como quais caminhos seguir, é a decisão certa, né? É a decisão certa, por que a motivação do nosso coração, qual que é a ideia de realizar uma adoção. Então são muitas coisas. Então, para iniciar assim essa ideia de queremos adotar e agora, a primeira coisa que a gente precisa observar é a motivação. Então, eu acredito assim, qual é a motivação para adoção? Tem muita gente que romantiza a adoção. Ah, eu vou adotar porque é lindo, porque isso, porque aquilo. No nosso caso foi uma coisa muito interessante. Acho que desde o namoro, né? Desde o namoro, antes disso, desde que eu me conheço por gente, nem sei, eu sou gente? Sou gente, né? Só um pouquinho. Eu sempre tive o desejo de ter um filho adotado. Não me pergunte por quê. E quando nós iniciamos o nosso namoro, e aí vai ter outro vídeo no canal falando sobre a nossa história, então fica aí ligado. Quando nós iniciamos nosso namoro, nós sempre deixamos claro, da minha parte, que nós queríamos ter um filho por adoção. Um filho do coração, como dizem. Isso. Então, nós sempre conversamos de forma muito aberta, muito clara, sem mimimi, de forma racional. E nós vemos que, às vezes, as pessoas elas usam muito o emocional para lidar com uma coisa que tem que agir de forma, entre aspas, racional. Por exemplo, a adoção não é você ir num supermercado e, olha só, esse produto aqui... Gostei desse produto. Gostei desse produto, ele é exatamente o que eu quero, eu vou comprar, quanto está? É de graça, então vem aqui. Não gostei, vou descartar. Não é assim. Também não é um animalzinho que você pega, um pet, e você vai dar raçãozinha e a gente tem um monte de gato. 300. Fofinho. Fofinho. Não é isso, gente. Nós temos que ter uma mentalidade muito aberta, disposta, e também tem que ter uma parceria muito grande do casal. Né? Nós queremos adotar. Você tem desejo de adotar? Né? Não, eu quero adotar. Eu quero adotar, você também quer? Você também quer? Tem que ser recíproco. Você já pensou sobre isso? Já pensou sobre isso? O que você acha? Não acho legal, não. Eu acho legal. Vamos iniciar essa questão aí. Vamos amadurecer. Vamos indo. Porque às vezes é muito da emoção e aí, gente, não é um produto que você compra na prateleira, não, né? Eu lembro que o Jonathan ele sempre falava pra mim, depois de alguns meses namorando, ele tinha 17 anos, eu 15, e ele começava a falar assim, ele juntava a nossa cor de pele e ele falava assim pra mim, vamos ter um filho de cada cor. E quando ele dizia isso,
a gente não pensava se ia ser biológico ou não. Ele só dizia que a gente ia ter um filho de cada cor. Filho de cada cor. Pra combinar as nossas cores. Muito doido. Falou assim, né, um branco, um marrom. E a gente não pensava ainda, assim, o método. A gente só falava que ia ter um filho de cada cor. E eu, como naturalmente, né, mulher, menina, eu sempre pensei, assim, que eu seria mãe. Só que eu nunca idealizei a gestação. Eu não sei explicar. Só que quando eu era muito mais jovem, eu pensava, um dia vou ter filhos e vou ter 2 filhos. Sempre foi o meu ideal, era 2 filhos. Não um só, porque eu tenho um irmão e a gente tem uma idade próxima, 1 ano e 9 meses de diferença, então a gente brincava horrores junto, de tudo. Ele brincava comigo de boneca, ele era os bonecos, eu era as bonecas, e eu brincava com ele de carrinho. Então, a gente sempre brincou junto. Então, eu não queria ter um filho pra ficar sozinho, porque essa era a minha visão, que se eu tivesse uma criança, ela ia sofrer muito sozinha, sem companhia, porque eu adorava a minha vida com meu irmão. E eu também não queria ter mais que 2. Sei lá, pode ser que isso aconteça, mas a princípio o meu ideal era ter 2 filhos. E quando a Janta falou pra mim, um filho de cada cor, eu pensei, espero que não seja o arco-íris todo. Que é o arco da aliança, né? Que a gente fala. O arco da aliança todo. Mas que seja então 2, um de cada cor. E aí eu falava, fechou, porque eu quero ter 2 filhos. Mas eu nunca idealizei a gestação. Assim, nunca foi, nossa, o meu sonho é ver a minha barriga crescer. Eu só focava assim, sabe quando você foca no resultado final de alguma coisa? Tipo, você quer ir pra academia, tipo eu. Aí você nunca vai, porque na verdade eu só penso assim no objetivo final de aumentar meu corpo, porque eu sou muito magrinha. Então eu pensava assim, vou aumentar meu corpo, então eu só penso no resultado final, eu não penso no processo. E com a maternidade era isso na minha vida. E é interessante também... Nunca analisei o processo, e sim o resultado final de ter filhos. E a adoção, ela promove essa questão do resultado final, ter filhos. Interessante que eu também... as pessoas falam, mas você não vai querer ter um filho de barriga? Gente, que absurdo. Não, mas calma lá, né? Porque é um processo. É um processo. Eu tô falando assim, eu tô dizendo assim, o processo a eu questão da também, adoção pra nós também foi um processo. Eu também, a nossa primeira filha, a gente sempre conversou. A nossa primeira filha, o nosso primeiro seria filha, porque o meu desejo de ter uma menina, não sei explicar, mas sempre quis ter uma menina. E o nosso desejo de ter uma menina seria a primeira, era por adoção. Ponto. Nós dois entramos nesse consentimento. Aí existe uma questão da motivação, né? Porque a gente tá falando aqui da motivação nossa. Né? Ele fez uma introdução sobre a motivação geral, o que é mais importante na questão da motivação, que a gente pode retomar isso logo mais. Só que essa questão inicial sobre a adoção, a nossa motivação. Então, assim, nós sempre consideramos a adoção desde o namoro. A gente falava assim, mas você já pensou em adoção? Eu falei, nossa, por mim, de boa. E daí, um falando pro outro, não, por mim também. Mas você gostaria de engravidar? Daí eu falei assim, sei lá, pode, tudo bem engravidar, mas se for só adoção, tá tudo bem também. Mas a gente foi muito bem resolvido nesse sentido, porque nós casamos jovens, muito jovens, então a gente não planejou ter filhos no início, né? Não. Tanto que já temos 11 anos de casado, e foi há 10 meses atrás que surgiu essa decisão, e foi uma decisão racional. Foi uma decisão pensando no futuro. Não foi, nossa, enlouquecidamente quero ter filhos. Não. Você vê que até a expressão facial já entrega. Não foi assim, nossa, precisamos ter filhos porque a gente, nossa, anseia ser pai e mãe. Não foi assim. Foi uma decisão muito racional, há 10 meses atrás. Eu creio que foi de Deus. Foi no momento de Deus. Foi no momento perfeito. Porque eu sei que foi Deus que plantou isso no nosso coração há muito tempo atrás. Mas isso se concretizou agora porque eu creio que é o tempo de Deus para esse momento, né? Para nossa vida. Eu simplesmente creio assim. Porque se eu falar que foi por uma decisão por emoção, não foi. E não foi por um desejo imenso de, ser rodeado de filhos. Não é o caso. Exatamente. Então, mas então vocês falam de filho biológico e tal, vocês têm algum problema? Porque é a primeira coisa que as pessoas querem saber mesmo.
Geralmente a via da adoção é uma segunda opção. Ou um plano C. Não é nem o B, porque o B... eu não... O B é fertilização, sei lá. Não consigo ter filhos, estou tentando, então eu vou pro plano B, vou pro plano C. Plano C, eu vou ter... eu tentei fertilização, eu não consegui, então eu vou adotar. Não, nunca foi isso, não. Então a gente já passou assim do período do curso que nós fizemos e isso abriu muito a mentalidade. Nós já tínhamos essa visão sobre esse aspecto em si, mas ajudou a compreender melhor a questão da motivação, né? Então, assim, concluir a nossa motivação pessoal, eu, Jéssica e Jonathan. Quando casamos jovens e eu comecei a tomar anticoncepcional e não podia, em poucos meses de casada já identifiquei que o anticoncepcional me fazia mal, né, mais mal do que bem, então ele me desregulava completamente o meu ciclo, era difícil tomar remédio, tentei 5 tipos diferentes, não deu muito resultado, né, na verdade não deu nenhum resultado, o último piorou completamente o meu ciclo menstrual, assim, menos de um ano de casada, já tive um monte de problema, então eu decidi abolir o anticoncepcional, mesmo a gente não querendo filhos no início, porque a gente pensou, já casamos cedo, jovens, por que a gente já vai ter filho pra... Eu fazer faculdade, ele também. Então não era o caso, né? Eu tinha 18 para 19, eu já tinha iniciado a faculdade, ele ia iniciar no ano que a gente casou, então já tinha passado ali nas primeiras provas, então ele já ia entrar na faculdade, então a gente pensou, não é filho, a gente não tinha carro, morava de aluguel, então a gente não tinha éramos estagiários, os dois, então a gente não podíamos, né? A gente já casou assim no meio de uma tudo improvável. Já era um furacão. Imagina com filhos. Então a gente não pensava mesmo. Só que aí veio a preocupação, né? Poxa, eu não posso tomar anticoncepcional e daí vai ter que usar outro método contraceptivo. Mas a gente também, por outro lado, a gente meio que levou na vida louca, né? E não nos cuidamos de nenhuma forma. Se não for, não for. A gente não queria, mas deixou a vida me levar. O que eu não aconselho os jovens de hoje, não façam isso. E pra nós não veio porque tinha uma infertilidade no meio que nós não sabíamos. Mas não foi um grande problema pra nós. Não. Então, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente não engravidou. Sem contraceptivos. Então, o que a gente pensou? Deve ter algum problema. Comecei uma investigação em mim, né, primeiro, que é o que a gente sempre pensa, né, é uma coisa, é um tabu, é um preconceito que há interno, que é sempre a mulher que é o problema. Desde as épocas lá da Bíblia. Antiga, o monte de casal tinha filho, o problema na verdade era o homem, que ninguém percebia, né. Mas, assim, é uma coisa embutida na gente, né, ao longo da história, um processo histórico, eu como professora sei bem disso, é um processo histórico, então tudo bem, a cultura, hoje a gente já é liberto disso, mas enfim, procuramos o problema em mim. E eu tinha realmente desenvolvido ovários policísticos e achamos que era por isso. No entanto, o médico falou, isso não é um impeditivo muito relevante. Pode acontecer, mas tem muitas mulheres que engravidam também. E aí comecei a tratar, tive uma rotura de cisto, enfim, dá pra pular essa parte. Depois, né, fiz uma pesquisa de endometriose porque eu tinha outros problemas também no útero. Mas, depois de negado o teste para endometriose, a gente resolveu aguardar e ficar de boa, porque ainda não era um plano ter filhos, então a gente esperou. Quando deu um ano aproximadamente, depois de toda essa pesquisa e o médico dizer que não tinha uma causa tão provável para não engravidar, porque a gente estava mais curioso do que preocupado. Não era preocupação, era curiosidade. Vai que... Né? Tipo, nossa, por que a gente não engravidou se a gente não usa nada? Então era mais uma curiosidade, porque ela ainda não estava no plano. Eu já estava recém-formada. Eu estava recém-formada na faculdade, ele já tinha se formado. Aí eu pensei, daí o Jonathan falou, não, então deve ter algum problema comigo. Vamos pesquisar. Então a gente decidiu procurar a clínica de reprodução humana. Não, repito, não foi por motivos de ter vontade de ter filhos. Porque a gente sabia que lá era o lugar certo para descobrir se a gente tinha uma dificuldade para engravidar ou não. Para que a gente pudesse tomar providência, para não engravidar. Até possibilidade de câncer, coisas... alguma doença, por isso. E aí a gente foi, marcamos e fomos juntos na clínica. A partir
partir dali, o médico começou a perguntar, né? Mas vocês querem ter? A gente falou, bom, não, a princípio queremos, mas assim, futuro. Porque a gente tinha o quê? Eu tinha 23 anos. 23 anos. 22 para 23. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Não, na verdade eu tinha 22, era mais nova. Nem lembro mais. Eu tinha 22, o Jonathan ali com 24. Então a gente falou, cara, tá cedo ainda. Muito porque cedo. A gente tinha 4 anos de casado, a gente já tinha nossa casa própria, já tínhamos saído do aluguel, a gente já tinha carro, ele tinha um bom emprego. Eu já era professora de escola particular. Então, pra nós, assim, a vida já tava melhor, já dava pra ter, mas a gente não queria porque a gente passou muito perrengue no todo o início do casamento financeiro. Então, a gente não tinha aproveitado viajar, não tinha tido uma lua de mel decente, que em algum vídeo a gente vai contar uma boa história. Uma boa história da nossa lua de mel, mas vamos pular. Fica aí a curiosidade. Pikachu, você não sabe da missa metade. Você chegou na fase boa, pagamos caro nele. Então, assim, Ai, meu Deus do céu. Então a gente falou assim pro médico, a gente quer ter no futuro, mas a gente quer investigar nesse momento o que tá acontecendo. O médico já encaminhou espermograma e vamos fazer uma análise. No espermograma identificou a dificuldade, né? Sim, a infertilidade. Não era esterilidade. O médico falou, você não é estéril. Os dois. Você não é estéril, mas há uma infertilidade. Então eu tinha meus probleminha lá de ovário policístico e ele tinha a questão da infertilidade. Aí, assim, né, a maioria dos espermatozoides dele não tinham flagelo. Né? Então eles não corriam. 95% dos espermas eram sem flagelo. Sem flagelo. O resto era vivo, mas só com a cabeça. Então, assim, 100% então, não, deles... sem flagelo é só com a cabeça. Não, sem flagelo. E os 5% E os outros 5 era uma chance... Era uma chance mínima. Ou seja, os que eram vivos não tinham flagelo. Então eles não corriam na busca pela vida. Então, ou seja, 100% infértil. Né? Mas o que o médico falou? Eles são vivos. Então o que dá pra fazer? Dá pra fazer um implante. E aí, bateu na tecla. Ele falou, vamos pedir mais um exame e vamos fazer uma busca genética. Então, nos encaminhou para geneticista. Fomos para uma consulta, 2 com a geneticista. E ela começou a fazer perguntas, um relatório de investigação das possíveis causas daquilo. Porque o médico falou, dependendo da causa, a gente consegue tratar. Para fazer uma possível fertilização e etc. Resumindo, ele identificou que foi de uma queda cavaleira, que ele teve quando caiu de bicicleta. Aí, então, quando aconteceu isso, né, ele teve, provavelmente foi nesse momento que causou um trauma no testículo. E aí, pronto, e a varicocele, no caso dele, foi traumática, não era de nascimento. E foi isso que foi identificado na pesquisa genética. E aí, nós devolvemos o laudo pro médico, e o médico falou, bom, vocês podem optar pela fertilização. Então, passou para nós os valores, na época era possível ele fazer o empréstimo e a gente fazer a fertilização. E nos ocorreu a gente voltar pra casa com aquilo na nossa cabeça. Tipo, era um conflito muito grande. Pra ele nem tanto, mas pra mim era. Entretanto, nós não queríamos. Mas daí ele entrou numa questão, mas se demorar muito, talvez vocês não tenham pro futuro. E aí a gente ficou nesse embate. Então, agora falando dessa parte assim, né? Porque pra mim foi um conflito muito grande. Porque assim, eu não queria. Naquele momento. Nós não queríamos. Mas eu sabia que no futuro ia querer. Com certeza. Eu sabia, assim, porque sempre foi um plano. Um dia nós teremos filhos. Um dia. De cada cor. Um de cada cor, um dia. Tá? E aí, de repente, o médico diz que naquele momento era ideal. Porque se a gente não procurasse fazer uma fertilização dentro de 1 ano ou 2 anos, quanto mais depois do homem, depois dos 25 anos, 27, aquilo ia amadurecendo de uma forma negativa. E a doença podia se instalar e piorar. E aí não consegui nem fazer uma fertilização. Então a gente ficou com aquela... Eu mais eu, assim. Ele falou, eu não tenho medo, não tenho pressa. Porque ele sempre considerou a adoção. E eu pensei, e eu também. Só que eu fiquei num conflito muito grande. Falei, nossa, mas e daí? Se a gente esperar muito, eu não quero agora. Mas e se eu não fizer agora, eu posso não ter nunca? Aí ele falou, mas você vai querer adiantar isso só por causa desse problema? E nós somos cristãos, né, protestantes. E a gente sempre teve isso, assim, eu sempre tive a questão de crer e confiar em Deus, assim. E ele também. E ele disse pra mim, mas Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. Então no futuro, se não... agora ou no futuro, o que muda?
E aí aquilo realmente, aquelas palavras começaram a entrar no meu coração e eu falei, é verdade. O que a gente fez? Mais nada. Mais nada. A gente não voltou na clínica, não voltamos no médico, não procuramos outra opinião. Não, eu falei, vamos descansar humanamente, racionalmente e vamos descansar em Deus. Ponto. Quantos anos se passaram disso? Uns 6? 5? 6, eu vou fazer 30 esse mês. 30, parabéns. Fazer 30, então eu tinha 22 para 23, então vai fazer 8 anos. Sim. Então a motivação nossa para adoção é sempre quisemos ser pais. Entretanto, nós não queríamos e que isso fosse precoce na nossa vida. E quando nós tivemos uma notícia que seria uma barreira de ter filhos naturalmente, isso não nos afetou, porque a gente sempre quis ser pais por adoção. Entende? Sempre quisemos ser pais. O meio para isso é aquilo que eu falei no início. O objetivo final era ser pais. Havia, gente, pra nós pouco importa. Então, ponto. E acredito que agora entrar nessa questão da motivação global. Que sim. O quê, né? A motivação para todos. Motivação global. Ou seja, a motivação que todas as pessoas deveriam ter a respeito disso. A adoção, ela precisa partir de um desejo genuíno de ser pai e mãe. Perfeito. Primeiramente, para vocês entenderem, existem muitos pais que geram filhos na barriga e não o adotam como filhos, assim abandonam-os. Por isso que eles estão para adoção. Porque também, eles não foram adotados pelos próprios pais. E pior são aqueles que não colocam para adoção. Simplesmente deixam a criança ao relento, sofrendo a família, e aí temos muitos casos, né? Então, assim, toda criança que nasce, independente de qual barriga nasce, ela é adotada. Sendo seu filho ou não. Quando ela nasce da sua barriga, você vai chegar uma hora que você vai adotar ela. Pô, é minha responsabilidade esse ser humano. Agora ele é meu filho. Eu vou doar minha vida para ele. Você acabou de adotar o seu filho que saiu da sua barriga. E tem a diferença. Ou da barriga da sua esposa. Ou da barriga da sua esposa. Ou o filho que nasceu de barriga de outra pessoa. E você está adotando do mesmo jeito. Assim como o próprio Deus adotou nós que acreditamos nele. Em Efésios 1:5, você vai ver aí que Deus é a primeira... Na sua imensa benignidade, a primeira pessoa, nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, assim, a frase que eu posso determinar, assim, que é clara: a adoção é um ato divino. Então, ela tem que ser um desejo de ser pai e mãe. De ser pai e mãe. Só isso. Pai e mãe. Né? Eu tenho um desejo de ser mãe por adoção. Eu também tenho uma certa resistência. Depois que fui estudando muito, lendo, ouvindo, vendo vídeos, vendo relatos, fazendo curso, tem que parar com esse negócio de o meu filho adotivo, ou meu filho até mesmo por adoção, sei lá. É meu filho. Ponto. Entendeu? É o meu filho ou filha, né? É minha filha. Ponto final. Não tem assim, da onde que é? Meu filho por decoração, meu filho de... É meu filho. Acabou. Nós vamos ser pais. Pior são os preconceitos. Pronto. Não vai ser do seu sangue. Daí é pra outro vídeo. Porque aí tem um monte de inutilidade que aí vai ser um tema só pra não dar pra entrar. Os preconceitos da adoção. Os preconceitos e gente chata tem de monte. Fica aí. Então, comentários inúteis, tem pra dar e vender. E isso vai ficar pra outro vídeo. Então, esse foi o nosso vídeo. Bem assim, curtinho, mas pra dar... 5 minutos não é tão curtinho, mas não dá pra falar em menos tempo. Não dá pra falar de vidas Se ficou muito grande, vocês falam. Em 30 minutos, nos perdoe. Não dá pra falar, é uma vida, professora. E assim, esse foi o nosso vídeo. Se puder compartilhar, curtir, dê like, e assim... Não gosto de falar isso. Não gosto de falar isso, assim. Então assim, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Vai ter muito mais temas sobre isso. Vamos colocar cada detalhe, cada passo do nosso processo, tudo que a gente fez, coisas que a gente teve que buscar sozinho. Por onde começar? Talvez você tá tentando aí, onde que eu começo e tal, e ninguém vai te informar. Aqui a gente vai informar para que esse ato seja espalhado pelo mundo. Olha, gente, sobre adoção tem muita coisa. Mas a gente vai falando
no decorrer dos vídeos aí. Vamos tentar postar umas 3 vezes na semana. Espero que vocês gostem. Até vencer o tema. Sim, espero que vocês gostem do conteúdo. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Beijo!